Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar um boletim mais do que especial, porque você que acompanha o site sabe que a gente já vem discutindo aí essa questão do esvaziamento do Ministério da Agricultura ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. A gente viu aí a retirada da Conab, da tutela do Ministério da Agricultura, o INCRA também passa agora a fazer parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas a gente vai destacar agora o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que sai do Ministério da Agricultura, sai da tutela do Ministério da Agricultura e passa com a nova reforma aí, dos ministérios a ser de autoria aí, ou de acompanhamento aí do Ministério do Meio Ambiente. Para nos ajudar com esse tema, nos ajudar a entender os objetivos do governo com essa mudança, as vantagens e os riscos dessa mudança, um time de peso. Está aqui comigo o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Ele é jornalista e foi relator do Código Florestal. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse tema e dessa polêmica, né? Obrigado, um bom dia. Temos também a presença da doutora Helena Della Torre. Ela é advogada, especialista em direito ambiental, coautora do livro Código Florestal Comentado, com o nosso amigo aqui do site, o doutor Antônio Sodré. Seja bem-vinda, viu, doutora Helena? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar aí a entender um pouquinho mais essa nova mudança aí para o CAR. Eu que agradeço e, mais uma vez, poder contribuir com os produtores rurais e dar a oportunidade de esclarecer esse assunto tão em voga. Muito bom. Bom, para quem imagino que você que é produtor rural que está acompanhando, a gente esteja mais do que familiarizado a essa sigla, né? O CAR, Cadastro Ambiental Rural. Afinal de contas, ano passado a gente completou 10 anos de Cadastro Ambiental Rural. É um cadastro que reúne as informações de milhões de propriedades rurais, principalmente no quesito ambiental. São mais de 6 milhões de propriedades de imóveis rurais cadastrados até agora, algo em torno aí de 230 milhões de hectares cadastrados. E o que é importante destacar, que 50% dessa área das propriedades rurais são preservadas de acordo com o levantamento feito pela própria Embrapa a partir dos números do CAR. Isso significa 1/4 da área preservada no Brasil inteiro. Ou seja, o produtor rural tem lá a sua importância na preservação ambiental. Mas a gente está vendo essa mudança aí do Cadastro Ambiental Rural para o Ministério do Meio Ambiente. Ministro, quero começar com o senhor. O CAR chegou a ser considerado aí a espinha dorsal, né, do Código Florestal. E antes de entrar nessa discussão do risco ou vantagem dessa mudança aí do CAR para o Ministério da Agricultura, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dele, seja para a produção, seja para a preservação ambiental, e por que esse tema precisa ser discutido. Ministro, seja bem-vindo. Bom dia mais uma vez aos nossos internautas. É uma alegria reencontrar a doutora Helena, que é uma das mais preparadas e competentes advogadas que trata do direito ambiental e do direito agrário. O Cadastro Ambiental Rural é uma bela criação do direito brasileiro, da legislação brasileira. No que consiste o Cadastro Ambiental Rural? Na verdade, consiste de um inventário declaratório como o imposto de renda, onde o proprietário rural informa os recursos ambientais disponíveis na sua propriedade. A área de reserva legal, que varia de acordo com os biomas, se tem área de proteção permanente, em beira de rio, um córrego, um riacho, uma nascente, um topo de morro, tudo isso é inventariado e declarado como imposto de renda, com a diferença de que no imposto de renda você pode sonegar informações. No Cadastro Ambiental Rural você não pode, porque é tudo verificado por satélite e assinado por um técnico que verifica e informa ao órgão competente, que depois pode conferir
se as informações prestadas pelo proprietário ou pelo detentor da posse, essas informações são verdadeiras. Essa figura jurídica só existe no Brasil. Ninguém no mundo, nenhum proprietário rural na ecológica Noruega, na Holanda do Greenpeace, nos Estados Unidos, das ONGs que atuam no Brasil, nenhum desses países o produtor é obrigado a informar nada, a prestar contas de nada. Mas no Brasil existe essa legislação rigorosa e depois dessa informação prestada, o órgão encarregado de promover a verificação vai propor, então, se o proprietário estiver em dívida, se ele não tiver a reserva legal completa, se ele não tiver a área de proteção permanente completa, se ele não tiver o topo de morro dentro daquilo que a lei exige da inclinação protegida, ele vai ter que entrar no programa de regularização ambiental, quando o Estado vai oferecer os caminhos com prazos para ele obter a regularização. O risco é que isso, indo para o Ministério do Meio Ambiente, onde há uma equipe abertamente hostil à agricultura, à pecuária, à produção rural, principalmente na Amazônia, esses dados sejam manipulados contra os agricultores. É esse o risco que eu vejo, o que seria uma deformação, uma corrupção de uma bela ideia e de uma bela lei, que é o Código Florestal Brasileiro. Já a gente aprofunda nessa questão dos riscos aí, ministro, mas queria ouvir da doutora Helena também essa questão da importância hoje. O CAR é um promotor de preservação ambiental e produção agrícola, doutora Helena? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo com todos e, sem dúvida, ter aí a chance de ouvir mais uma vez o relator do Código Florestal, que sempre abrilhanta onde quer que ele vá, contando para nós, como relator, o que é o interesse da lei vigente hoje. Ele, mais que ninguém, sabe qual era o interesse do legislador. E a fala dele foi super importante exatamente nesse sentido. O cadastro ambiental rural, ele tem um condão de ser autodeclaratório, sim, mas tem um condão de ser um mapeamento aí das áreas protegidas e do uso e ocupação do solo. E isso é uma ferramenta que só no Brasil existe e que, sim, existe uma possibilidade muito grande de que nós consigamos, através do cadastro ambiental rural, avançar para grandes avanços de recuperação de área de preservação permanente, de reserva legal e também o reconhecimento daqueles que cumpriram a lei da época. E se não houver a utilização dessa ferramenta de forma adequada, muito provavelmente vai haver um desvio de função e até, quem sabe, aí, um abuso na lei LGPD, que as informações autodeclaratórias, elas são muito mais para haver uma regularização ambiental do que por uma fiscalização em si. E essa, com certeza, é uma preocupação dos produtores, que desde 2012 acompanharam a implementação do Código Florestal, fazendo o cadastro, e agora com a implementação nos estados do Programa de Regularização Ambiental. Ministro, a doutora Helena trouxe um ponto importante do chamado risco dessa transferência aí, né? Que é essa questão da abertura dos dados, né? Para qualquer pessoa que acesse o cadastro ambiental rural. Como é que isso pode ser negativo aí para o setor e diante de um Ministério do Meio Ambiente hostil, como o senhor bem colocou, quais são os riscos efetivos aí dessa mudança? Mais ou menos o mesmo risco do que ocorreu com os dados daquele documento, que é Guia de Trânsito Animal, que o produtor rural, o criador, o pecuarista, tem a obrigação de declarar para transportar o seu rebanho. E para que existe o Guia de Trânsito Animal? Para proteger o rebanho e a pecuária do Brasil dos riscos de zoonoses, como a febre aftosa, por exemplo. É o controle sanitário sobre o rebanho. É exatamente para essa única finalidade. É o controle sanitário sobre o rebanho. As ONGs piratearam do Ministério essas informações e passaram a usar
para oferecer aos concorrentes da pecuária do Brasil informações sobre a origem desse rebanho, se ele era criado em área ilegal, em área irregular, em área desmatada, criando uma situação de insegurança que pode afetar, inclusive, as condições sanitárias do transporte no Brasil. No caso do cadastro ambiental rural, ele tem como única finalidade requisitar informações para a proteção do meio ambiente. Ele não tem finalidade tributária, ele não tem outra finalidade que não seja exatamente a de proteger o meio ambiente. Quando organizações não governamentais, principalmente algumas a serviço e financiadas pela concorrência da agricultura e da pecuária do Brasil, ou por interesses comerciais dos europeus e norte-americanos. Quando essas ONGs tomam posse dessas informações, e essas ONGs vão passar a ter influência muito forte no Ministério do Meio Ambiente, em outros ministérios do Brasil, isso pode, inclusive, gerar que tipo de situação? Por exemplo, você tem conceitos que são distintos, mas que o leigo acha que são parecidos, como o que é irregular e o que é ilegal. Você pode ter uma propriedade legal, mas que ainda não foi regularizada. Aqui na Amazônia, eu estou em Altamira, aqui no interior do Pará, na beira do rio Xingu, e você tem milhares de propriedades aqui, inclusive assentamentos da reforma agrária, do governo, desde a época dos governos militares, governo do Fernando Henrique, governo Lula, que foram distribuídos e não foram regularizados até hoje. Não são ilegais, eles apenas não são regulares. Mas se você coloca numa lista dizendo que o boi, que o grão, que a soja, que o milho está vindo de uma área que não está regularizada, você pode exatamente criar uma confusão jurídica e prejudicar esses produtores rurais que estão legitimados na sua posse, mas que por falhas da estrutura do Estado ainda não foram regularizados. Doutora Helena, ficou bem claro nessa fala do ministro que a gente ainda não tem um conceito finalizado do que é legal, ilegal ou irregular. Como é que a gente faz isso? O que precisa mudar? Essa mudança do CAR para o Ministério do Meio Ambiente pode ser, de repente, um momento de se estabelecer essa diferenciação? Alexander, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para entender que nós estamos avançando na regularização, mas que muitos estados ainda estão atrasados, digamos assim, com a implementação das leis dos estados, porque o Código Florestal, ele estabeleceu uma regra geral e, dentro dessa regra geral, estabeleceu também que os estados iriam implementar o programa de regularização ambiental. E grande parte dos estados que querem implementar as suas legislações, outros discutiram na justiça, né, se essas leis estavam aptas a serem implementadas, como foi o estado de São Paulo. Nós ficamos 9 anos discutindo a lei do PRA no estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Existe aí uma morosidade por ineficiência do Estado que possa vir a prejudicar, inclusive, o produtor, exatamente na fala de encontro, na fala com o ministro, porque se você ainda não tem a implementação do PRA nos estados, como é que você vai avançar na regularização ambiental, que é exatamente a ferramenta que vai fazer uma análise do seu cadastro? A partir do momento dessa análise, o produtor vai verificar se tem ou não concordância com essa análise e avança para o programa de regularização ambiental, onde se dá início às recuperações, que há o reconhecimento das áreas de uso consolidado, onde se reconhece o que é passível ainda, inclusive de desmatamento. Por quê? O desmatamento é permitido desde que se tenha os trâmites legais cumpridos. Então, se não existe, através dos estados, a implementação do programa de regularização ambiental e existe um viés fiscalizatório, que é aquilo que nós tememos através da mudança da pasta, nós vamos deixar os produtores, com certeza, numa
insegurança jurídica, porque grande parte dos estados ainda não avançaram como se esperava nesses 10 anos na implementação do programa de regularização ambiental. E aí nós temos cadastros que iniciaram lá em 2012 e que talvez nem tivessem ainda ocorrido a sua atualização, porque hoje o produtor precisa entender que mesmo que ele tenha feito o cadastro lá em 2012, o sistema foi sendo modificado ao longo desses 10 anos, com abas novas, com informações novas, e se ele não retomar esse cadastro e fizer a atualização, pode ser que o seu cadastro fique desatualizado. E eu já tive aí me deparando com uma fala, por exemplo, de gente de dentro do Ministério, de que esse cadastro pode ser cancelado porque ele está aí desatualizado, por exemplo. Nós precisamos retomar os cadastros, as atualizações, o produtor precisa saber que o técnico tenha que atualizar todos os avanços dos sistemas para que você possa passar para a segunda fase, que é uma análise, e aí, em função da implementação do Estado, você fazer a adesão do programa de regularização ambiental. E essa adesão, vale nós lembrarmos que sofreu aí uma alteração de prazo. Até o comecinho desse ano, nós tínhamos o prazo encerrado para essa adesão no final do ano passado. Nós tivemos uma medida provisória, ainda do governo Bolsonaro, alterando essa data, que ainda vai também passar pelo Congresso. Então, o produtor precisa realmente ficar atento a essas informações. Doutora, só para a gente entender, o CAR está finalizado? Pelo que eu entendi da sua fala, não. Precisa, quem já fez, inclusive, precisa atualizar as informações no CAR. E mais do que isso, os críticos dizem que só a autodeclaração não vale, precisa de uma validação de um órgão público para dizer se aquilo está certo ou não. Como é que está essa situação pro CAR hoje? Tá, é importantíssima a sua pergunta e nós vamos fazer um histórico de como o produtor tem que fazer a sua regularização ambiental. O Cadastro Ambiental Rural veio com a vigência do novo Código Florestal em 2012 e, como todo o sistema, ele vem se aprimorando. O produtor que fez o cadastro lá no comecinho, foi proativo em 2012 e que simplesmente nunca mais acessou esse cadastro, ele com certeza ele vai ter que acessar novamente porque o sistema foi sendo atualizado, foi incluindo novas abas, e uma delas, uma das mais importantes, é o reconhecimento de uso consolidado das propriedades, aqueles que utilizavam a propriedade antes de 22 de julho de 2008. Então, se você fez no início, em 2012, essa aba sequer existia no Cadastro Ambiental Rural. Então, precisa sim ser retomado o cadastro, atualizado em função dessas inovações no sistema, para que você possa passar para a segunda fase. E o seu questionamento, Alexandre, é super importante. Sim, é um cadastro autodeclaratório que ele vai ser checado pelo órgão competente, e cada estado tem o seu órgão competente. Eu vou usar o meu estado, que é o estado de São Paulo, como referência. O órgão competente aqui é a Secretaria da Agricultura. Ele faz a validação das informações, checando com mapas homologados pelo Estado de uso e ocupação do solo. Então, ele verifica o que você tinha antes de 2008, o que você tinha de acordo com o seu bioma, por exemplo, com relação à sua reserva legal, se você cumpriu a lei da época ou não, se você vai ser dispensado da reserva legal ou vai ter que recompor, recompensar ou recuperar essa área, e aí você passa, a partir do momento que você teve essa análise, para concordância ou não, total ou parcial, da análise que foi realizada pelo órgão competente, para, na sequência, fazer a adesão ao programa de regularização ambiental. E por que precisa dessa análise cronológica? Porque você precisa entender o que você teria aí de necessidade de regularização ambiental para iniciar o programa de regularização ambiental. Nesse segundo momento, o Estado faz o chamamento e, na medida provisória nova, se não houver alteração, a partir dessa notificação, você tem 180 dias para fazer adesão ao PRA, e nesse momento, muito provavelmente, você vai ter o reconhecimento de dispensa, de reserva legal ou não, e vai assinar um termo de compromisso. É nesse momento que nós vamos ter aí grande parte das efetividades do Código Florestal com relação às recuperações, compensação ou
restauração dessas áreas. Então, exatamente em função de todo esse arcabouço de regularização ambiental, que o produtor precisa sempre estar atento, porque não é simplesmente fazer o CAR em 2012 que nós estamos já com a propriedade regular. Nós temos sim que acompanhar quase que semanalmente e mensalmente como é que está o desenrolar de cada estado com relação à implementação, às análises do cadastro, para que você tenha o avanço na sua regularização ambiental. Ministro, lá atrás, naquele momento de se promover o Código Florestal, se imaginou que fosse durar tanto tempo assim? O ano passado teve a comemoração dos 10 anos do CAR, né? A gente já está andando aí com o CAR e me parece que não evolui, ou se evolui sempre esbarra em algum problema. Qual que é a sua análise? Era para demorar tanto tempo assim? O que está dificultando esse avanço aí dos processos? Era para demorar mesmo, porque na época em que o código foi votado, eu adverti o próprio Congresso, as entidades ligadas aos agricultores, que nas áreas mais pobres, onde o agricultor não dispõe de informação, nem sabe que existe código florestal, não sabe que existe cadastro ambiental rural, precisava de um trabalho de extensão rural, apoiado pelos sindicatos rurais, pelos sindicatos de trabalhadores rurais, pelos órgãos da agricultura, secretarias de agricultura dos estados, para fazer um trabalho de extensão rural, reunir os técnicos agrícolas, estudantes de agronomia, de engenharia ambiental, formar equipes e percorrer. Isso se fazia no projeto Rondon, mas ninguém fez nada. E o que acontece? Aqui numa área como o Nordeste, por exemplo, onde 60% das propriedades têm até 5 hectares, com baixo nível de tecnologia, de capital, de informação, uma agricultura de subsistência, as pessoas não sabem, não tem computador em casa, não tem informação, nem sabe que existe código. Aí, nessas áreas, a adesão ao cadastro ambiental rural foi mais baixa. Onde existe mais informação, como São Paulo, ela foi mais alta. Mas o cadastro ambiental rural já é um sucesso. Por que o programa de regularização ambiental também não é? Porque, de fato, o cadastro deve ser submetido a um crivo, a uma apreciação do órgão, como a Receita Federal analisa a declaração de renda de cada um. Agora, o seguinte, se você declarou, você está quites, tá certo? A Receita que analise, você declarou, você tem a sua declaração de imposto de renda. Se você fez o seu cadastro ambiental rural e depositou no órgão público, você está quites. O órgão público é que tem que analisar. O problema é que o Estado não dispõe dos meios, dos técnicos, dos instrumentos para fazer a análise de cada cadastro desse, para dali verificar quem vai entrar no programa de regularização ambiental ou não, porque o Estado não tem estrutura. A extensão rural deixou de existir no Brasil, foi desativada, foi desorganizada. E o Estado não cuida de fazer esse trabalho, e fica essa lentidão, que não é culpa dos agricultores. A parte dos agricultores, eles estão fazendo, os que tiveram acesso às informações, porque custa. Sabe quanto custa você fazer um cadastro ambiental rural? Você tem que pagar um técnico, tá certo? O pequeno não consegue fazer isso sozinho, e não tem dinheiro para fazer. Imagina a renda dele. Eu conheço lá no interior do Nordeste, tem gente que faz cadastro até por R$50. Mesmo assim, muitos não fazem. Os pequeninhos fazem até por 50, tem gente que faz por R$50. Mas quem devia fazer isso, na minha opinião, eram os sindicatos junto com as prefeituras. Mas o Estado devia procurar as prefeituras, fazer convênio com as prefeituras, mas ninguém cuida disso. Infelizmente, ninguém cuida disso. Ou poucos cuidam disso, para não ser injusto. Pois é, ministro, isso acaba abrindo brechas também para os, digamos, os aproveitadores, né, ministro? A gente ouviu durante o ano passado, durante a audiência pública que se realizou aí em comemoração aos 10 anos do Código Ambiental, do CAR, do Cadastro Ambiental, a questão de sobreposição, a questão de informações erradas, enfim. Isso tinha que ser monitorado mais de perto. Então, pelo que eu estou entendendo,
precisava ter uma atuação mais efetiva dos órgãos federais, então, acompanhando isso, ou os órgãos legais para cuidar dessa questão, ministro? E ter recursos. Claro que precisa de recursos. Você tem fortunas, bilhões desses fundos Amazônia para quê? Dinheiro para ONG. Isso é uma vergonha, isso é um desrespeito. Por que não usa esse dinheiro, por exemplo, para estimular um programa de regularização ambiental? Por que não usa esse dinheiro para isso? É dinheiro para a ONG viajar pela Europa, pelo meio do mundo, para fazer caravanas de índios que vão falar mal do Brasil na Europa, no Parlamento Europeu? Não, isso é inaceitável. Esse dinheiro, eu sou consultado, inclusive, por grandes empresas em São Paulo. Perguntam para mim, nós queremos investir na defesa do meio ambiente. Eu digo, invistam na formação de equipes para fazer o cadastro ambiental rural na Amazônia, no interior do Nordeste. Contrate meninos e meninas das escolas técnicas agrícolas, de meio ambiente, estudantes universitários, junto com as secretarias da Agricultura e do Meio Ambiente dos estados para fazer isso, mas eles não querem. Por quê? Para eles só existe duas agendas, desmatamento e queimada. As pessoas pouco importam. Então você tem aqui no estado do Pará, eu estou aqui em Altamira, 600 mil meninos e meninas estudando nas universidades. Para fazer o que depois? Qual a atividade que eles vão ter? Se formar, pedir uma passagem para o pai e para a mãe e ir embora, tá certo? Eles vão, qual a vida deles? Abraçar uma seringueira, abraçar uma castanheira, porque aqui querem acabar com a agricultura, mas tem um curso técnico de zootecnia ou um curso universitário de veterinária, tem um curso de agronomia, mas querem acabar com a agricultura, tem um curso de engenharia de petróleo na Universidade Federal do Pará, mas proíbem prospecção de petróleo na bacia do Amazonas. Não, isso aqui é uma coisa completamente absurda. E no caso do cadastro ambiental rural, essas multinacionais que querem fazer propaganda, que querem se promover às custas da agenda do meio ambiente, por que não botam o dinheiro para fazer esse cadastro ambiental rural entre as populações dos agricultores mais pobres, que são a maioria? Por que não botam esse dinheiro para fazer as equipes que vão analisar o cadastro e fazer o programa de regularização ambiental? Porque eles não querem saber disso, eles querem se promover, eles querem entrar na onda dessa agenda e sair bem na foto. E isso é lamentável. O senhor tocou nesse assunto do Fundo Amazônia, né? O CAR poderia, inclusive, ajudar a dar mais transparência aí para todos os questionamentos que são feitos em relação à utilização dos recursos, né, ministro? Eu fui do Conselho de Administração do BNDES, porque o ministro da Ciência e Tecnologia, que eu fui ministro, e o ministro da Defesa tem assento no Conselho de Administração do BNDES. E eu ia lá nas reuniões do Conselho, analisar as contas, os dados, etc. E perguntava, cadê o dinheiro do Fundo Amazônia? Ele está apenas depositado, o BNDES não tem influência nenhuma. É um diplomata da Noruega com um grupo de ONGs que decide onde vai aplicar esse dinheiro. O BNDES não decide nada, eu nunca tive nem acesso às informações, mesmo sendo do Conselho de Administração, que é alguém que tem autoridade. Eu era conselheiro da administração do BNDES. Você não tem informações sobre isso? Ou seja, é um grupo que usa esses recursos em torno de duas agendas: desmatamento e queimada. Promover o desenvolvimento, melhorar as condições de vida da população da Amazônia, que são 23 milhões de brasileiros, abrir perspectiva de trabalho para 600 mil meninos e meninas que estudam aqui, 300 mil que estudam em escolas técnicas. Isso ninguém quer saber, isso ninguém quer cuidar. Pelo contrário, a impressão que eu tenho é que querem estimular e pressionar para que essas pessoas desistam da Amazônia, para que ela vire uma grande reserva legal dos europeus e dos americanos, para que eles possam continuar emitindo gás de efeito estufa e a nossa Amazônia sequestrando, para que se congele a relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento no mundo. Eu, sinceramente, já vivi muito, já passei por muita experiência para ser enganado por esse tipo de narrativa. Pois é. Doutora Helena, nessa questão da transparência, ou da falta de transparência com o uso de recursos, sejam eles públicos ou privados, né? Isso é um assunto que precisa ser debatido e esclarecido. O ministro acabou de falar que não sabe o que se faz com o dinheiro. Isso é grave, né? Com certeza, Alexander, são informações relevantes, inclusive, para políticas de desenvolvimento do país, né? E o mapeamento através do cadastro ambiental rural,
é algo que se tem um direcionamento muito relevante que o Ministério da Agricultura poderia utilizar para o bem, digamos assim. Mas nós temos muita gente que, infelizmente, não tem esse interesse. Quando a gente fala da ausência de avanço conforme nós gostaríamos, e eu acho que o avanço foi gigantesco quando se trata em termos de produtor ter feito o cadastro e tudo mais, nós temos que lembrar que houve uma judicialização incansável, né? Pessoas que tinham interesse que o código não fosse implementado, entrando aí com a DINS, Ministério Público discutindo incansavelmente nos estados, as leis estaduais, e isso com certeza tornou aí um grande impeditivo para que nós não tivéssemos os avanços necessários ao longo desses 10 anos. Enquanto a judicialização não se findou, né, e até hoje se tem aí uma dificuldade em algumas decisões, e se tem que buscar o próprio STF para reconhecer a declaração de constitucionalidade do Código Florestal, então nós percebemos que essa ferramenta tão brilhante que veio trazer aí uma segurança aos produtores rurais, o reconhecimento de que realmente o Brasil é um país que, sim, preserva e sabe como cuidar da sua vegetação nativa, nós ficamos a contento de parte da população que desconhece como é o dia a dia do agro e que tem um discurso, grande parte das vezes, muito hipócrita. Por quê? Porque não sabe o que realmente acontece em termos de preservação ambiental. E aí nós vamos falar de que realmente interesse se tem, porque se nós temos o interesse de ter o reconhecimento do que realmente o produtor rural faz, nós podemos utilizar as informações aí que são verificadas através do cadastro com relação às áreas preservadas e o ganho que se pode ter se tiver a continuidade no trabalho que se teve ao longo desses 10 anos com as recuperações dessas áreas. Eu acho que o discurso é em prol do meio ambiente, o discurso é em prol de gerar alimento, riqueza, então nós temos que dar continuidade. E para isso, as informações precisam, sim, serem transparentes, não serem distorcidas e serem reconhecidas de uma forma honrosa, que os produtores realmente são os maiores preservadores. Então, eu vejo que nós temos grande parte das informações já demonstrando que o produtor sabe preservar, que o produtor tem uma boa fé com relação ao zelo ao meio ambiente e que nós não podemos deixar que essas informações sejam distorcidas. Muito bem. Bom, então a gente já entendeu que essa migração do CAR para o Ministério do Meio Ambiente pode se tornar um grande problema, principalmente para o produtor rural, que vai ficar exposto. Mas até onde eu sei, e eu gostaria de ouvir os dois, pela experiência do ministro no Congresso, pela sua experiência como advogada, dá para mudar isso? Existe uma medida provisória, que medida provisória precisa ser cumprida, é lei, se transforma em lei, mas precisa da aprovação do Congresso. Dá para mudar isso ainda de alguma forma? Ministro, o que o senhor acha? É possível, se não voltar aí para a agricultura, o CAR voltar para a agricultura, pelo menos colocar barreiras aí que possam limitar esse acesso escancarado aí aos dados? O Congresso não só pode, como deve evitar que isso aconteça. No Brasil existe um sistema de corresponsabilidade. Os poderes são harmônicos e independentes. Harmônico significa que aquilo que for importante para o país, o Congresso deve aprovar. E a independência é para rejeitar aquilo que, na opinião do Congresso, não é importante ou prejudicial. Quando eu fui relator da lei dos transgênicos, da biossegurança, no governo Lula, eu era o líder do governo. A ministra Marina era ministra do Meio Ambiente e era contra. E eu, como relator, apoiado pela maioria do Congresso, inclusive com o PT, derrotei a posição dela. Derrotei e aprovei essa lei da biossegurança, que autoriza a produção, a comercialização e a pesquisa com organismos geneticamente modificados. Nós vivíamos numa situação que não podíamos permitir pesquisa com célula-tronco. Era essa situação que nós vivíamos. E esse grupo
de gente desorientada, não achava que deveria ser aprovada uma lei autorizando essa pesquisa. No caso do Código Florestal, também, eu enfrentei o governo. Teve lá um momento em que o líder do governo atacou meu relatório, mas eu construí uma maioria na Câmara e eu era da base do governo. E depois continuei na base do governo e virei ministro da presidente Dilma, mesmo derrotando o governo dela no Código Florestal. Virei ministro do Esporte, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Defesa, porque você tem que agir com isenção e com independência e com autoridade, que assim as pessoas te respeitam. Quando você defende interesses pessoais ou lobby, aí ninguém te respeita, mas quando você faz isso, você obtém respeito. Então, o Congresso, naturalmente, não estou dizendo aqui que o Congresso deva fazer oposição ao governo do presidente Lula. Não estou dizendo isso e nem acho que deva fazer. O Congresso deve aprovar iniciativas do governo do presidente Lula que sejam úteis e importantes para o país. Ponto. Agora, aquilo que for prejudicial, o Congresso tem maioria. Essa posição do Ministério do Meio Ambiente não tem 20% dos votos no Congresso. Essa gente tem prestígio nas casas reais da Europa. Essa gente tem prestígio com ONGs europeias. Dentro do Congresso, essa gente não tem voto. Se houver lideranças importantes no Congresso que protejam a agricultura brasileira, que protejam as exportações promovidas pela agricultura, os impostos, os empregos, os tributos, eles têm a obrigação de derrotar essa posição, de enfrentar essa hostilidade de grupos dentro do governo, que não são todos, provavelmente o ministro da Agricultura seja um aliado dos agricultores, mas na área do meio ambiente eles têm que ser enfrentados, inclusive derrotados quando necessário. E o Congresso tem votos para isso. E isso não vai prejudicar o Brasil. Acho, aliás, que nem o presidente Lula vai ficar tão sentido se isso acontecer. Tá certo? Isso não é tão importante para o governo dele. É importante para grupos que estão no governo. Para ele, como presidente, o cadastro ambiental rural continuar no Ministério da Agricultura não tem importância nenhuma. Isso é uma pressão de um lobby ambientalista instalado dentro do governo. Para ele, como presidente do país, não tem nenhum significado permanecer no Ministério da Agricultura, o cadastro ambiental rural. Doutora Helena, sua percepção, dá para reverter essa situação? Com certeza dá, e eu tenho, sem sombra de dúvidas, ouvido de que o Congresso irá se manifestar com relação a isso, não só em função do esvaziamento do Ministério da Agricultura, mas porque houve aí uma alteração gigantesca em todos os outros ministérios. Então, não há indícios de que simplesmente vai ser aprovada a medida provisória nos termos que se encontra hoje, mas enquanto ela não passar pelo Congresso, ela tem o prazo de vigência como lei, né, de 60 dias mais 60 dias, e pode sim sofrer alterações de acordo com o interesse do Congresso. E no meu pensamento, eu penso que o próprio setor tem interesse de retomar aí a competência do Ministério da Agricultura para que ele sim continue avançando com a questão do cadastro ambiental rural, implementação do programa de regularização ambiental. É algo essencial e traz segurança para o produtor rural, porque não tem o viés fiscalizatório que se tem no Ministério do Meio Ambiente. Muito bem. Bom, pessoal, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer a participação do pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, Cris Moraes, o Helder Reis, assunto importante e muito oportuno. A Cris está dizendo que é um assunto de mega importância para a produção agrícola sustentável no Brasil. O Guilherme Bueno está dizendo também da mesma forma que o tema é importantíssimo. Doutora Helena, o Aldo Rebelo sempre em prol dos produtores. Parabeniza vocês pela participação. Enfim, a participação do pessoal tá muito forte. É um tema que a gente imaginou que fosse gerar um debate importante, mas tem uma pergunta aqui do Humberto, que eu vou usar como a representativa aí desse nosso debate. O Humberto Paulo, ele é lá de Ibotirama, no oeste da Bahia. Ele está fazendo um desabafo aqui, dizendo que ele tem uma pequena propriedade rural, já fez o georreferenciamento, só que ele está com dificuldade de requerer as licenças. Ou seja, esse é o retrato do que está acontecendo no campo. Como é que a gente pode ajudar o Humberto? O que ele pode fazer aí para sair dessa situação?
Porque sem as licenças ele fica preso, fica amarrado sem conseguir, inclusive, evoluir com a atividade dele, não é isso? Provavelmente ele esteja sendo alvo de algum tipo de sabotagem, tá certo? Porque eu conheço Ibotirama, é na beira do Rio São Francisco, ali subindo, aliás, descendo o rio, depois de Bom Jesus da Lapa. Ando muito por ali. E eu sei que se ele fez o cadastro, fez o georreferenciamento e não está obtendo a licença, ou é incompetência do órgão responsável por isso, ou é falta de estrutura, que muitas vezes também acontece, não há técnicos suficientes para promover a análise do pedido e, naturalmente, a concessão da licença, ou muitas vezes é sabotagem, porque muitas vezes esses órgãos que fazem essas licenças são muito influenciados por ONGs, que têm horror da agricultura, que têm horror da pecuária, que acham que você criar uma vaca ou plantar um pé de milho é um atentado ao meio ambiente, tá certo? Atentado ao meio ambiente eles não veem em São Paulo, com esgoto sendo despejado in natura dentro do rio Tietê. Isso eles não veem, não tem nenhuma ONG preocupada com isso. Acha que o problema ambiental é do sujeito que está criando uma vaca ou plantando um pé de milho lá em Ibotirama. Ele deve, portanto, pressionar, procurar a associação, o sindicato, que cobre dessa entidade a liberação da licença. E um abraço para Cris Moraes, aqui de Altamira, no Alto Sertão Paraense. Ele responde aqui, ministro, exatamente, Aldo, todos querem propina no final das contas, é o que comentou aqui o Humberto Paulo. Infelizmente ainda a gente tem esse problema aqui no Brasil. Doutora Helena, quer comentar alguma coisa, ministro? Não. Sim. Eu vou usar a fala do Humberto para alertar os produtores pela necessidade de Fundação Ambiental Rural, e ali na Bahia é o CEPIR. Então, já fica aqui um exemplo de particularidades de estados. Cada estado tem um sistema, tem até uma nomenclatura diferente, e na Bahia é o CEPIR, e a necessidade de se avançar em outros documentos, porque o produtor, às vezes, tem ingenuidade, achando que fez o georreferenciamento, não precisa fazer o CAR, ou fez o CAR, não precisa avançar com os licenciamentos, ou fez o licenciamento, não precisa fazer a declaração de ITR, ou fez a declaração de ITR e não verificou como está o CCIR, e não é para deixar ninguém aí apavorado, é para que todo mundo saiba que na Constituição a propriedade precisa cumprir as funções sociais, econômicas e ambientais. E se você não tem toda a documentação redondinha, pode ser que formalmente você não esteja cumprindo perante os olhos aí do INCRA uma dessas funções. E aí a sua propriedade deixa de ficar blindada em termos de documento. Então é importante que você tenha, sim, o licenciamento ambiental, se você vai fazer o desmatamento, avançar com a aptidão agrícola, que é legítima, diga-se de passagem, a regularização do seu ITR com as informações das áreas de uso e ocupação do solo, para que você tenha o seu CCIR declarado como produtivo e não improdutivo, que você tenha a declaração do CAR realizada, independente do ADA, que também é um ato declaratório que precisa ser realizado. Então, o produtor tem muita tarefa de casa para ser feita para que ele se sinta, no mínimo, seguro em função de uma gestão nova que está no país aí, que a gente ainda está por entender qual vai ser realmente o formato dessa nova gestão. Muito bom. Roberta Moraes está dizendo excelentes informações, relevantes e sinceras, que deixam claro que estamos diante de conflitos de interesse e agendas. Senhores, agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O tempo voou, quando o tema é importante, a hora passa rápida. Vou deixar só agora para a gente finalizar com as considerações finais. Ministro, o que é importante o produtor saber nesse momento? Quais são as suas considerações finais sobre esse tema? E, obviamente, como o produtor deve se portar aí? O produtor tem o desafio de se organizar, de ter instituições que protejam a sua atividade. Ele tem o sindicato rural, mas muitas vezes o sindicato rural já é uma instituição meio acomodada,
que não cria as estruturas necessárias, que não tem um corpo jurídico, um corpo técnico. Nesse caso de Butirama, tá certo? É o sindicato rural que tem que ir no órgão ambiental e dizer o seguinte: o que é que está acontecendo? Ou essa licença sai, ou nós vamos denunciar o que está acontecendo. O órgão ambiental tem a obrigação de cumprir o seu papel. E o produtor rural sozinho, ele não tem capacidade, ele tem que ter instituições, que são os sindicatos ou associações de produtores, para cuidar da relação com os órgãos públicos. É esse o principal desafio. As câmaras municipais do município têm que cuidar dos seus agricultores, eles pagam impostos, eles produzem alimentos, o prefeito municipal, o secretário do meio ambiente, e a gente tem um monte de estrutura que precisa se organizar dentro do município para cuidar de proteger, não é proteger um interesse privado, porque tudo bem, a propriedade é privada, mas o interesse é público. Produzir alimento é interesse público, pagar imposto é interesse público, fazer divisas é interesse público, e o poder público tem que ajudar o agricultor nesse aspecto. Um abraço, muito obrigado pelo convite, um abraço à doutora Helena, foi uma alegria reencontrá-la e ouvi-la na manhã de hoje. Doutora Helena, da mesma forma, suas considerações finais sobre o tema, por favor. Bom, a fala do ministro foi essencial. Nós tivemos uma mudança, um paradigma aí com relação à atuação dos produtores desde 2012, quando viu-se o setor mobilizado pela aprovação dessa lei de suma importância e reconhece, né, da manutenção das áreas de produção de alimentos, que reconhece a necessidade da preservação das vegetações nativas, mas que nós temos aí uma necessidade premente de união do setor. Se o setor não se unir nesse momento, se o setor não estiver próximo ao Congresso mais uma vez, com relação às alterações que possam se permanecer, pode ser que o produtor fique com uma segurança jurídica bem instável, e aí nós vamos poder avançar de uma forma talvez não desejável pelo setor. Então, vale a pena você estar atrelado sempre a uma instituição que possa garantir que o produtor seja ouvido, que o produtor seja, de alguma forma, reconhecido como grande preservacionista que é. Então, na verdade, hoje, o produtor precisa entender que se não houver união, se não houver representatividade, muito provavelmente a insegurança jurídica... Muito bem. Bom, eu agradeço muito a participação do ministro Aldo Rebelo aqui com a gente. Volte sempre, ministro, sempre bom te ouvir. Doutora Helena, da mesma forma, volte sempre, é sempre bom ouvir quem sabe, quem conhece, enfim, é bom para a gente manter o tema em discussão e, obviamente, buscar soluções para problemas que vão aparecendo aí pela frente. Grande abraço para vocês, até a próxima. Até mais, obrigado, ministro. Obrigado, um abraço, até breve. Obrigado, gente. Tá aí, então, um grande bate-papo sobre esse tema, o cadastro ambiental rural. E você que participou com a gente, nossos agradecimentos, principalmente pelas mensagens enviadas aqui pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, é importante que você faça a inscrição para que você possa ter essa interação com a gente, que a gente viu acontecer ao longo dessa entrevista, desse bate-papo aqui com o ministro Aldo Rebelo, com a doutora Helena de la Torre, e você também dá o seu like aí. Dessa forma, você ajuda a gente a distribuir melhor as informações e para que mais pessoas possam estar habilitadas aí a ouvir o que pessoas importantes, pessoas de referência têm a dizer sobre temas do agronegócio. Hoje foi o CAR, mas amanhã pode ser um outro tema importante para o seu dia a dia. E, obviamente, acione o sininho lá, acione o sininho para que sempre que tiver um boletim ao vivo, você seja lembrado, você seja notificado pelo YouTube. Tá certo? Fica o convite então, muito obrigado a todos pela audiência. Daqui a pouquinho segue o Notícias Agrícolas com mais um boletim ao vivo aqui. A gente vai falar sobre o mercado do boi. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.